Há na França uma crise naquilo que a gente pode chamar de democracia liberal. A democracia liberal, a pretensão universalista do Ocidente, Renan, o que é pretensão universalista do Ocidente? Essa ideia de que países do Ocidente são mais do que, vamos dizer, as nações, ou seja, a ideia de um povo ligado a seu Estado, a sua história. Não, eles são representantes de ideias que podem abarcar o mundo todo. Logo, qualquer um pode ser, sei lá, um cidadão francês. Logo, o cidadão francês, ele tem declarações de direitos universais e ele vai tratar do mundo como uma espécie de uma extensão da França. Vou dar um exemplo, tá? E isso, vamos dizer, se aparta de características étnicas, culturais e religiosas que outras culturas mundo afora mantêm. Fazendo que você tenha relações proporcionais, que é aquela coisa que muita gente fala, né? Ah, se eu vou tentar abrir uma igreja na Arábia Saudita ali, eu for ser um pregador no Iêmen, eu consigo? Ora, você não vai conseguir. Mas se um iemenita quiser fazer pregação islâmica na França, vai, porque, né? Ah, liberdade religiosa e tal. Tá? Por que eu tô falando isso? Onde eu quero chegar? Porque essa ideia universalista do Ocidente, essa premissa do Estado liberal, as fronteiras abertas, a ideia de que nós vamos criar uma espécie de aldeia global dentro dos estados, né, através, vamos dizer, do comércio, das trocas, da democracia, né, da liberté, égalité e tal, isso se provou falacioso. E essas sociedades estão cada vez mais deflagradas, há uma crise borbulhando ali. Esses imigrantes, salvo algumas comunidades étnicas que vêm do leste da Ásia, às vezes alguns indianos, via de regra, essas comunidades de imigrantes ficam na base da pirâmide social, tá? Elas não gostam dessa posição, mas elas começam a fazer uso da democracia para garantir direitos. Não há uma absorção, há um aumento de problemas sociais, há o agravamento de crise envolvendo segurança pública. Ao mesmo tempo, a questão econômica numa região que não resolve seus problemas demográficos aumenta. Crise para todo mundo, ninguém gosta de crise, coisa começa a ficar feia. Há uma clara substituição étnica ali nesses locais. Até afinal, um francês, um alemão, um belga não tem filho. Os imigrantes chegam, são mais jovens, muitos homens, têm mais filhos também do que a média. Você começa a trocar a composição étnica daquela sociedade, aquela sociedade começa a se alterar profundamente. Com essas alterações profundas, você começa a ter diferenças, tá? E essa ordem liberal que está dando água, né, ela vem sendo questionada por partidos de direita, que são partidos nacionalistas. Tem extremistas no meio? Ora, sempre tem extremistas no meio, assim como tem extremistas na esquerda. Esses partidos nacionalistas querem brecar a questão da migração e tem outras pautas ali, mas eles têm uma característica que não vamos dizer, compartilhada pela direita, sei lá, norte-americana, tanto. Eles são muito laicos, né? Ou seja, como resposta a uma esquerda que é laica em si, mas uma chegada de imigrantes islâmicos profundamente religiosa, a resposta deles é laica, a resposta deles é dentro da ordem liberal. Tá? Ah, mas Renan, mas pode ter um movimento você sabe o que eu tô falando? Sim, isso é um radical, isso tá numa franja. Não é o caso da grande maioria desses partidos nacionalistas preocupados com imigração. Eles são partidos de direita anti-imigração, e assim eles devem ser tratados se você quiser fazer qualquer tipo de análise séria. É o caso da Le Pen, é o caso do Chega em Portugal, é o caso do Abascal lá na Espanha, é o caso da AfD na Alemanha e tal. Esses partidos, porém, ao tratarem deste tema que representa, vamos dizer, uma dor nesse consenso liberal europeu que a gente vive aí, cara, coisa de 100 anos, né, especialmente do pós-guerra, eles provocam, em termos eleitorais, um fenômeno que ficou claro na França e a gente precisa tratar aqui, porque a gente viu inclusive na eleição no Brasil, tá? Que é o fenômeno da união entre o centro e a esquerda. Ou seja, diante da emergência da direita, o que faz o centro, que é sempre establishment, o centro, que é sempre establishment, se junta à esquerda, mesmo quando é a esquerda extremada. O Macron topou sacrificar posições do partido nele para evitar a direita, unindo-se ao Mélenchon da esquerda. Ele vira uma espécie de fiel da balança ali, com o Mélenchon, que vou dar um exemplo, é o comandante ali de um agrupamento de partidos que é, por exemplo, pró-Palestina. E querem que a França dê um cavalo de pau nas posições que adota e seja de pró-Palestina agora. Tá? Veja só a mudança diplomática, a mudança dada por essa, vamos dizer, posição do Macron. Ou seja, o centro topa se aliar à esquerda, até a esquerda extremada, se for para enfrentar a direita. Porque o centro vê na esquerda um aliado na manutenção desta ordem liberal. E dado que a ordem liberal é uma ordem liberal também burguesa, vou falar aqui em termos progressistas, o que nós temos é que
há algo subtendido de que a esquerda topa a manutenção das atuais regras do jogo, ou seja, um capitalismo está o capitalismo woke, um capitalismo financeiro, um Estado com maior ou menor grau de participação na economia, essa imposição dessa agenda woke, eles topam esses novos consensos, conquanto eles mantenham as suas posições no poder. E, paralelamente, tá, eles todos topam e acham que tem que enfrentar a ameaça do que eles chamam de extrema-direita. E é muito engraçado que aí o tal do centro se junta à esquerda e à extrema-esquerda, e tudo que está para além do centro é extrema-direita. E a extrema-direita tem que ser combatida, afinal ela é ela é fá, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer. Isso tem consequências, tá? Porque este isolamento da direita faz com que todo mundo que tem uma posição que não coadune com as posições de extrema esquerda, ou de esquerda, vá procurar abrigo na direita. Eu vou dar um exemplo. Muitos eleitores do partido do Macron não estão felizes com o resultado da eleição. Porque eles estão vendo eles como centristas, gente de posição extremada, que foi contra reformas, inclusive liberalizantes, que o próprio Macron tentou fazer, chegando ao poder por conta de decisões do Macron. Qual é o único refúgio deles? A direita. Qual o único refúgio desse caso de direita? Tem muito eleitor de centro que também não acha que essa coisa da imigração desenfreada tem que ser aceito. Então essas pessoas vão pingar no colo da direita, tá? E a direita, se vendo sozinha, ela vai ter que construir uma alternativa, ela tem que construir um caminho, não só para a chegada dela ao poder, mas para a manutenção dela no poder. E aí reparem, né, que eu dei esse exemplo. Isso acontece de muitas maneiras. Se você olhar, o establishment do Partido Republicano se parece muito mais com o establishment do Partido Democrata do que com o trumpismo. O establishment republicano e o establishment democrata são muito mais próximos em si do que esse establishment republicano é próximo do Trump. E o trumpismo toma o Partido Republicano, tá, e vai para as eleições meio que empurrando esses caras pro canto, né? Aqui no Brasil, o dito centro, e quando eu falo centro eu não falo centrão, que são coisas diferentes, apoiou o Lula nas eleições contra o Bolsonaro. O centro se junta e apoia o PT. Então, assim, a gente tem que pegar essas experiências e começar a criar não regras que são imutáveis, mas padrões que devem ser observados. Ou seja, o centro, na hora que aperta o calo, se junta com a esquerda. Porque a direita é vista como uma tentativa de ruptura, mesmo dentro da democracia, tá, de preceitos que eles consideram imutáveis. Multiculturalismo na Europa, por exemplo, é um deles. A agenda woke é um deles. Todas essas premissas de feminismo, etc., estão lá, tá? Certo tipo de neoliberalismo econômico, tá lá. Tá tudo lá, tá? E a esquerda e esse centro topam jogar com algumas divergências aqui e acolá. O ponto é, a partir do momento que você junta a esquerda, junta centro, e eles formam um bloco, esse bloco necessariamente começa a ser visto como um bloco só. E aí você restabelece a polarização e muitos elementos do dito centro vão para a direita, outros vão ficar ali como esquerda. E é assim que vai se dar. Então necessariamente a direita vai aumentar de tamanho. Então quem está lendo que, por exemplo, a direita na França teve uma derrota, está lendo errado. A direita aumentou muito o tamanho dela. E o centro precisou fazer um sacrifício histórico, privilegiando uma esquerda que talvez o centro, né, a turma do Macron nem imaginasse que a esquerda ia ter esse desempenho, tá? Para poder evitar que a direita alcançasse essas posições de poder que alcançaria, não fosse, vamos dizer, esse sacrifício que eles fizeram. Foi um sacrifício do centro, mas que significa também uma fusão. E ora, se a gente olha a aliança Lula-Alckmin, nós não estamos vendo em certa medida isto acontecendo aqui no Brasil? O PSDB, aquelas coisas que diz Roberto Freire, essa coisa meio cidadania, aquelas candidatas tipo Simone Tebet, a outra lá que era do União Brasil, esqueci o nome dela, tá? A Sonic, né? Soraya Tronic e tal. O que são essas figuras, essa aliança ao redor do Lula, né? O Amoedo apoiando o Lula, do que uma espécie de consenso do centro, se tornando refém da esquerda. Ele é acoplado à esquerda, até porque o mais forte domina o mais fraco em termos ideológicos. Você fala, Renan, mas o centrão é outra coisa. O centrão é outra coisa muito brasileira. Não dá pra eu explicar a política francesa, a política alemã, a política americana
com base, vamos dizer, em conceitos muito brasileiros que nós temos aqui. O Centrão é, antes de tudo, um cara sem posição, que obtém, sem posições, vamos dizer, ideológicas, que obtém, vamos dizer, sua posição política com base na compra e administração de eleitores. E isso é uma coisa que é, vamos dizer, uma coisa coronelista, antiquada que a gente tem, que é urbana também. Nós fizemos um grande relatório sobre isso no clube, tá? Mas, pô, o que eu tô falando, eu gastei esses 10 minutos primeiros pra falar isso sobre aqui na live, é muito importante. Coloquem isso na cabeça, porque a gente vai usar essas categorias pra discutir de eleição americana a eleições em outros países. E pra entender certos padrões, porque isso vai se dar também aqui, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, vou dar um exemplo. Se vai o Pablo Marçal, que por mais que ele seja apenas um malandro, ele vai ser encarado como um extremista, e aí o Pablo Marçal vai pro segundo turno contra o Boulos, tá? Com quem o centro vai? Isso é uma bela pergunta. Não tô falando do centrão, tô falando do centro. Com quem a Tabata vai? Pergunto pra você, porque a Tabata é um centro-esquerda. A Tabata é um centro-esquerda. Com quem a Tabata vai? Com quem nomes de centro? História. Com quem uma Soninha Francine iria? Com quem um político do MDB não corrupto, não de centrão, iria? Aí vocês verão a mágica acontecer, tá? A gente já viu isso acontecer uma vez aqui em São Paulo. Houve uma eleição Maluf versus Covas e a Marta Suplicy do PT, no segundo turno, apoiou o Covas contra o Maluf, tá? Aí no caso foi a esquerda apoiando o centro.